Então, boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui iniciando, nesse momento, a oficina de Economia Solidária, né? Um conjunto de 4 encontros que nós teremos sempre na quinta-feira, a partir das 17 horas. E essa oficina faz parte das oficinas gratuitas da COFECOM, do programa EAD para economistas. Está sendo promovida pelo Conselho Federal de Economia, o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, né? O grupo de economistas solidários, mais a incubadora de iniciativas de economia popular e solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana, IPES-UFES, aqui na Bahia, também com o apoio do MESA, de Mulheres Economistas de São Paulo e Amigos, e do Instituto Paul Singer, né? Eu já fui falando, dizendo o que nós estamos fazendo aqui. Permitam que eu me apresente. Eu sou Roberto Marinho Alves da Silva, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e atuei na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Eu fiz parte exatamente da equipe do nosso querido mestre Paul Singer, né? Então, nós atuamos ali durante 14 anos, com vários outros companheiros e companheiras, construindo uma política, ou tentando construir uma política para a economia solidária. Então, desde já eu agradeço aqui, em nome do Instituto Paul Singer. São também vários companheiros e companheiras e familiares do professor Paul Singer, que já nos deixou, iria completar 90 anos no início do próximo ano, mas já nos deixou. E o Instituto Paul Singer visa exatamente manter viva, né, e atualizada essa memória, né, desse grande homem, um grande mestre, né? Eu digo que o professor Singer era um desses mestres do mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou projetar aqui, inclusive, para apresentar para vocês os 4 temas dessas oficinas que ora se inicia, né? Quero, aqui, enquanto projeta, agradecer desde já, obviamente, agradecer ao COFECOM, mas agradecer a Renata e ao Rafael, que estão dando aí o suporte para essa atividade, né? Então, hoje, nós estamos inaugurando essa atividade, se chama Oficina de Economia Solidária, né? Ela, hoje, dia 15, e nos próximos dias 22, 29 de julho e no dia 4 de agosto, sempre das 17 às 18 horas, nós teremos essa atividade. Hoje nós trataremos de conceitos fundamentais de economia solidária. Na próxima quinta-feira, Tânia, Cristina Teixeira e Anderson Oriente tratarão dos empreendimentos de economia solidária. No dia 29 de julho, o tema será gerenciamento e assessoramento dos empreendimentos econômicos solidários. Vamos pegar um pouco mais a gestão, né? Marcela Vieira e Zé Raimundo, que é da incubadora da Universidade Estadual de Feira de Santana. E, finalmente, no dia 4 de agosto, o tema será captação de recursos para os empreendimentos de economia solidária, com Terezinha de Jesus Ferreira da Silva e Graça Aparecida Barros, né? Pois muito bem. Então, vamos lá tratar desse primeiro tema, de conceitos fundamentais de economia solidária, né? Eu acho que, para a gente conversar sobre a economia solidária, né, porque o próprio nome expressa, né, economia solidária, por que você precisa botar esse adjetivo? Será que é só um adjetivo? Se você tem que diferenciar, é porque é outra economia. Estamos falando de uma economia diferente da que a gente vive, né? E a pergunta é: para que outra economia, né? Por que outra economia? Então, a gente tem 2 razões
entre outras, né, duas razões principais que nos levam a pensar, né, e justificar por que outra economia. Essa imagem que está aí é uma delas, né? Nós estamos vivendo nesse momento exatamente a conjunção de duas dificuldades, né, enormes, né? Uma complexidade que, de um lado, mostra uma pandemia, né, que a humanidade toda, né, está exposta, né, uma pandemia que já ceifou mais de 4 milhões de vidas em todo o mundo, só aqui no Brasil foram mais de 500, quase 540 mil mortes até agora, mais de 19 milhões de pessoas infectadas, né, no mundo, na casa dos centenas de milhares, mas, além dessa pandemia da Covid-19, que traz todo esse drama, né, para a humanidade, nós temos também o que é um título de um livro, Pandemia e Pandemônio. Nós temos uma espécie de um pandemônio na realidade, né, que tem algumas dessas imagens mostram que nós temos a combinação, né, tanto de um lado, né, esse pandemônio ele aparece de um lado aqui com os hospitais, né, lotados quando a gente chega naquele pico, né, os funcionários, os servidores da saúde dizendo, olha, fica em casa, nós estamos esgotados de trabalhar, e ao mesmo tempo o povo, né, precisando buscar o seu auxílio, né, e resulta esse processo, né, da forma como, sobretudo no Brasil, mas em outros lugares do mundo, vai sendo encaminhada essa dicotomia entre economia e vida, resulta no cemitério, vai bater lá no cemitério, né? Mas, fora isso, um desemprego alarmante, né? Quando os economistas sabem, quando você considera, além desses 14,8 milhões de brasileiros, e brasileiros estão desempregados, você considera os desalentados, os subocupados, você vai para cá dos 50 milhões, considerando os subocupados, os desalentados, os desempregados, né? Ao mesmo tempo, você sabe que o Brasil, nessa perspectiva, é um país, como diz aí a capa do INESC, o Brasil com baixa imunidade significa que um ajuste fiscal estrutural que vinha sendo feito, ele dificulta, ele limita a ação, né? Somas a tudo isso, né, as questões ambientais, né? 15% do Pantanal pegando fogo, o desmatamento batendo recordes sobre recordes na Amazônia, certo? E, finalmente, a constatação de que a pandemia não é nada disso democrática, ela ameaça a todos de igual forma, não, são os pobres, as pessoas, as pessoas negras. E, ao mesmo tempo, você tem ricos ficando mais ricos. Você tem essas manchetes todas aqui do vírus da desigualdade da Oxfam, certo? Ou do relatório da Oxfam com a Folha de São Paulo, ou essa constatação do El País, né? Número de bilionários latino-americanos aumenta 40% durante a pandemia, ou seja, você tem vários setores que lucram, inclusive, durante a pandemia. Mas eles dizem, bom, isso tudo é culpa da pandemia. Não é culpa da pandemia, só da pandemia. A pandemia agrava. Mas olha só, a Carta da Terra, que foi emitida em 2000, portanto, quase 20 anos antes da pandemia, a Carta da Terra, construída no âmbito da ONU, obviamente não foi assumida como uma resolução da ONU, mas a Carta da Terra, lá em 2000, já dizia isso aí, que a economia não está legal, não está tudo bem. Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de espécies, comunidades estão sendo arruinadas, os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos e pobres está aumentando, a injustiça, a pobreza, a ignorância, os conflitos violentos têm aumentado e são causas de grande sofrimento. Isso é 2000. Então, você não pode botar a culpa na pandemia. A pandemia agrava essa situação. É possível pensar, né? Agora, isso só não justificaria a economia, fazer essa crítica, como a gente está fazendo aqui, né? Qual outro fator que leva a gente a pensar em outra economia? O que várias pessoas e organizações têm feito na realidade.
né? Existe não um processo de pandemia, mas existe um processo de resistência. E, na pandemia, além da resistência àquelas questões colocadas ali na Carta da Terra, certo? É uma resistência histórica, certo? Você tem uma explosão de solidariedade, inclusive, que leva a pensar na possibilidade de outra economia, né? Leonardo Boff, isso que eu estou destacando aqui, que o Covid-19 nos obriga a pensar o que é essencial. E o que é essencial? A humanidade não sobrevive sem solidariedade. Não tem como a humanidade sobreviver sem solidariedade. Do jeito que não tem como enfrentar uma pandemia sem ter Estado. E sem ter um Estado, né? Por isso que a gente entende a capa que eu mostrei do INESC, né? Com um país com baixa imunidade. Então, essas imagens aqui, certo? Ali a imagem da ponte no Rio Capiberibe, em Recife, que está escrito vacina no braço, comida no prato, é uma manifestação em 1º de maio, que o MST, que está aqui embaixo com o Movimento Sem Terra, os assentados pobres, fizeram toda uma ação de solidariedade, um protesto, dizendo qual é o direito que a sociedade brasileira tem, é pão, é auxílio emergencial, é vacina, é atendimento adequado de saúde, é educação, tá certo? E, ao mesmo tempo, várias outras expressões, manifestações de solidariedade. Eu acho que é muito importante hoje, por exemplo, a figura do Papa Francisco, nesse sentido, de que ele diz assim, olha, ele fez um desafio, sobretudo para os jovens, as jovens economistas, que nós precisamos construir a economia de Francisco, não é a economia dele, né? A inspiração dele é em São Francisco. Mas ele faz o desafio para outra economia, né? Ele é muito duro, né? Mas duro talvez porque a gente, né, quer dizer duro, se trata da realidade, né? Então, dizer assim, os seres humanos e a natureza não devem estar a serviço do dinheiro. Ele diz, digamos, não a uma economia de exclusão e desigualdade, né, onde o dinheiro reina em vez de servir, esta economia mata, esta economia exclui, esta economia destrói a mãe terra, e vai falar da necessidade de realmar a economia. Então, eu diria que, para a gente pensar sobre a economia solidária, o que ela é, o que ela significa, vale muito a pena pensar sobre isso. Por que outra economia? A humanidade precisa de outra economia. O professor Singer tinha uma expressão muito bacana, para dizer assim, né? A economia solidária, ela tem um pouco essa característica do resgate humano, né? Mas não é só o resgate de pessoas, isso a gente vai ver, é o resgate da própria humanidade. A humanidade precisa ser resgatada, não pode ficar à deriva no momento em que morrem pessoas por falta de vacina, por falta de atendimento, e aumenta o número de bilionários, por exemplo, como o que acontece no Brasil, tá certo? E muito... Aí, agora, a economia solidária não é uma ideia sobre algo que vai existir, né? Eu comecei daquele jeito, mas eu quero dizer, a economia solidária é uma coisa que existe, certo? A questão é que ela ajuda a gente a pensar que é possível outra economia, porque exatamente ela existe, né? Ela tem quando você olha para o Brasil, né, para a nossa realidade, nosso cotidiano, nós vamos encontrar milhares de iniciativas de organizações populares, comunitárias, associativas, cooperativas. Certo? Esse mapa aqui representa um trabalho que foi feito na Senais e com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, de identificar em quais municípios a gente tinha economia solidária. Até 2002, a gente identificou 33 mil empreendimentos, é quase nada, quase 3 milhões de pessoas. Só que a gente conseguiu, naquele mapeamento, identificar que as principais categorias da economia solidária, se você pensar por segmento, é artesanato, agricultura familiar, coleta e reciclagem popular, confecções, alimentos, serviços, obviamente também tem diversos setores industriais, mas quando você pega esses principais segmentos, aí você começa a pensar na casa de milhares, agricultores familiares, eu estou na casa dos 13 milhões, artesanato, quantos milhões, tá certo? Então, é possível, porque existe essas atividades, né, que se organizam, né, não apenas, vamos já ver as concepções principais da economia solidária, né, realizam atividades de produção,
de distribuição, de consumo, né, de finanças solidárias, certo? E mais interessante, não é que está sendo iniciada agora, que começou agora, as origens são remotas. E nós temos um companheiro, Cláudio Nascimento, que ele diz, ó, de vez em quando você tem uma onda, né, de relevância e afirmação dessas iniciativas. Então, nós vemos no final do século XX, certo? Sobretudo a partir da década de 90, início do século XXI, temos uma onda de crescimento. Por quê? Porque é uma crise, mostra a necessidade de uma outra economia, certo? Então, essa origem mais recente da economia solidária no Brasil, certo? Toda ela ocorre no que a gente chama, são iniciativas populares, certo? Ocorrem no campo, né, e nas cidades, como a gente tem nos espaços rurais e urbanos, a partir de iniciativas populares, que vêm do próprio povo, vêm da população, com seus movimentos, com suas organizações, mas também tem sido incentivadas a economia solidária no Brasil. Nesse período tem sido incentivada dentro do campo democrático, ou seja, como uma forma de lutar pela democracia social, política, mas também pela democracia econômica, né? Numa sociedade democrática, de fato. Então, nós temos, por exemplo, aqui essas 4 imagens, né, representam 4 grandes fontes da economia solidária, né? Nós temos, por exemplo, as lutas operárias na década de 80 e 90, quando algumas empresas, vou já mostrar alguns desenhos ali, algumas imagens, quando algumas empresas faliram, sobretudo dentro do processo de reestruturação produtiva, em alguns casos, os trabalhadores, os operários, né, disseram, bom, o que a gente vai fazer? Vai para casa, vai chorar, vai ficar esperando a indenização. Alguns deles foram lá e botaram a fábrica para funcionar. Fizeram acordo com o responsável pela massa falida, etc. Ou entraram, ocuparam, botaram para funcionar e fizeram acordo. Constituíram cooperativas, então deixaram de ser empregados e passaram a ser cooperados, né, sem patrão e sem empregado, né? Então, daí o resgate muitas iniciativas de resgate do cooperativismo autêntico no campo e na cidade, do trabalho associado, né, do resgate da ideia da autogestão, né? Também vamos ver. Por outro lado, muitas iniciativas que surgiram a partir dos chamados projetos alternativos comunitários, esses pequenos projetos, né, dos fundos de apoio aos pequenos projetos, o associativismo, a reciprocidade, práticas de reciprocidade nas finanças solidárias, fundos rotativos solidários, bancos comunitários, né? Diversos movimentos sociais assumiram a economia solidária como estratégia, inclusive estratégia organizativa e estratégia para a produção sustentável. Também povos e comunidades tradicionais encontraram a economia solidária, certo? E à medida que o tempo foi passando, isso foi se complexificando, né? Foram se formando também as redes, né? Em processos locais e territoriais de desenvolvimento, né, a articulação de pequenos produtores em redes, né, no adensamento de determinadas cadeias produtivas, né, dinamização econômica. Então, isso é realidade concreta em todo o Brasil, como a gente diz. Agora, quando a gente fala sobre o que isso significa, né, como é que isso é explicado? Como é que se explica esse fenômeno, né? Isso que acontece na realidade. Nós temos 3 grandes explicações. Importante isso aqui, que eu vou demarcar aqui para onde que eu vou agora, né, na minha explicação. A primeira grande explicação, que é essas iniciativas, e elas são isso, de fato, né, elas são oportunidade de inclusão social e produtiva para pessoas que têm dificuldade, sobretudo em áreas urbanas, mas também nas áreas rurais, que têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, estão excluídas do mercado de trabalho. Então, você promove essas iniciativas e você vê a economia solidária como sendo essas oportunidades de inclusão social e produtiva. É isso, mas não é só isso. Tem uma segunda abordagem, que já vai um pouco mais que essa, de que, na verdade, essas iniciativas de economia solidária, elas são estratégias de viabilidade da pequena produção. Então, é a pequena produção associada, seja individual, seja familiar, certo? Que se associa a espaços de solidariedade para viabilizar a pequena produção. Veja a agricultura familiar,
ela se viabiliza fortemente por meio do associativismo e cooperativismo, certo? Agora, essas estratégias de viabilidade, ela parte de um pressuposto que Paul Singer falava muito, os interstícios do sistema, ou seja, são as brechas, as franjas ali, certo? As brechas ali, aí tem uma oportunidade aqui, tem uma brecha, uma falha aqui do sistema capitalista, aí você vai lá e cria um arranjo para viabilizar a pequena produção. É uma racionalidade baseada numa vantagem da competição, da cooperação contra a competição exacerbada, que a cooperação e a solidariedade é mais vantajosa do que o isolamento, certo? Para enfrentar processos de subordinação, subalternidade, e, ao mesmo tempo, em processos territoriais de adensamento e organização de cadeias produtivas, certo? Então, é uma racionalidade, eu diria um tanto quanto instrumental, certo? De que essas estratégias, elas se vinculam à viabilização da pequena produção, são formas de pequena produção associada, certo? É isso, mas não é só isso, certo? Por quê? Porque tem uma terceira abordagem, que é a que eu vou tentar aqui oferecer minha contribuição, é que, além de uma oportunidade de inclusão social e produtiva, estou dizendo, além disso, além de uma oportunidade de inclusão social e produtiva, e além de ser uma estratégia vantajosa, ou seja, ser uma vantagem para a pequena produção, certo? A cooperação e a solidariedade, a economia solidária, quando você olha para as práticas, para os seus valores, para os seus princípios, ela expressa uma estratégia sociotransformadora. Ou seja, ela traz sementes, ela traz elementos para reorganizar a economia, né? Reorganizar as atividades de produção, distribuição e consumo, e pensar a possibilidade de sistemas, né, socioeconômicos, né? E o nosso querido Paul Singer dizia, nesse sentido, a economia solidária ela é um modo de produção, né? Mas não tem só um modo de produção, que é o que a gente vive, o capitalista? Diz, não, existem resquícios de modos de produção passado, que a economia solidária, inclusive, traz, né? De resistência, resgate e resistência, e existem sementes de novos modos de produção que poderão ou não vir a ocorrer no futuro. Aí depende da construção do processo histórico que a gente fizer na humanidade, tá certo? Então, essas três abordagens, elas se complementam, mas eu vou trabalhar com essa terceira abordagem. Por quê? Porque, olha, essa ruma de papel aqui é que, como a gente está em atividade remota, a gente não pode fazer as nossas práticas populares, né, de educação popular, e eu estou aprendendo a fazer até remotamente, né? Quando eu faço uma fala com grupos populares, isso aqui eu estava discutindo com o pessoal aqui na Bahia, de redes de economia solidária da Bahia e Sergipe, animados pela Caritas, aqui na Bahia. E eu fui dizendo para eles, me digam o que é economia solidária, mostrem mais. Aí eu ia digitando nessas tarjetazinhas aqui, certo? E eles foram dizendo isso, a economia das comunidades quilombolas, negras, é a juventude construindo um mundo novo. Aí eles foram dizendo esses negócios todos aqui para a gente entender, olha, além de trabalho e renda, além de libertar os pequenos agricultores, viabilizar a produção agroecológica, né? Resgatar a ideia da economia da feira, eu achei legal isso aqui, né? Resgatar a ideia do balaio, certo? Eles também foram falando da cura para uma sociedade injusta e desigual, uma economia para a vida, onde a gente importa, tá certo? E aí a gente compreende o que Paul Singer diz, né? Nesse sentido, que eu vou pegar essa lógica aqui dele, de que a economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos, isso aqui tem dois princípios fundamentais, a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual, ou seja, não é nada forçado, não é uma coletivização imposta de cima para baixo. As pessoas aderem exatamente para superar aquela, deixa de ser intersticial e passa a ser, de fato, um processo, tá certo? De transformação na sociedade. Pensando nisso, a gente tem que resgatar um conceito que vocês usam, todos aqui usam, que é o conceito de economia, e depois ver três características, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Quando a gente pensa em economia solidária, a gente está pensando, sim, em economia, certo? A gente está pensando
naquele conjunto, né, de atividades humanas, de produção, né, distribuição e consumo, certo? Que os economistas sabem muito bem, né? Ela no seu princípio, é uma solução, uma tentativa de solução da relação entre satisfação de necessidades e considerar os recursos disponíveis, certo? Só que você tem questões políticas, então é de economia política, porque quando satisfação de necessidade, quais necessidades? De quem essas necessidades? E os recursos disponíveis, aí muito bem, é abundância, eu vou partir da abundância, eu vou partir da escassez. A realidade é de abundância ou de escassez, certo? E é político porque quando eu penso em produção, eu estou pensando na questão dos bens e serviços, certo? Mas quando eu penso em reprodução, estou pensando em reprodução da vida, portanto, distribuição e consumo. Não adianta pensar só produção. Veja que tem gente que pensa economia só produção. E pode pensar a economia a partir da reprodução, tá certo? Da distribuição e consumo. É claro que também na economia política é a reprodução da sociedade, vamos já falar sobre isso, certo? Mas o importante é olhar para a economia solidária e resgatar esse conceito de economia, pensando que nós estamos falando dessas atividades de produção e reprodução que envolve trabalho, certo? A relação com a natureza, certo? Por mais que a gente tenha avançado nesse mundo virtual, mas é o mundo material, real, que dá suporte para tudo isso. Estamos falando de economia, estamos falando da questão tecnológica, do estágio das forças produtivas, certo? Das relações sociais de produção, das relações que os seres humanos estabelecem e das formas de organização social. A economia solidária, então, ela vai expressar uma economia, de fato, tá certo? Que articula esses componentes, trabalho, natureza, conhecimento, relações sociais, sociabilidade e forma de organização social a partir, tá certo? De uma outra perspectiva, de uma outra lógica, que é a lógica do trabalho associado, do trabalho em cooperação, a lógica da reciprocidade nas relações entre os seres humanos e da autogestão como forma de organização social. Ora, isso significa que nós estamos pensando em sistema socioeconômico, certo? A gente sabe muito bem que o modo como se organiza a produção, a distribuição e consumo, ele varia, passa na história da humanidade, né? Por formas diversas, né? Nem sempre foi assim como a gente, né? Então, a gente sabe disso, sabe que já teve outros sistemas socioeconômicos, né? O comunismo primitivo, se a gente quiser chamar assim, né? O escravismo, né? As sociedades asiáticas, baseadas mais na redistribuição, algumas sociedades, né? O escravismo, milhares de anos, o feudalismo, o capitalismo, a ideia de outros sistemas que poderão vir a ser, o socialismo, o comunismo. Então, compreender isso como sistema socioeconômico significa o quê para o professor Paul Singer, certo? Que nada não é natural, nada está dado, né? Ele diz assim, o que importa entender é que a desigualdade não é natural e a competição generalizada tampouco é, depende do sistema socioeconômico, tá certo? Elas resultam da forma como se organizam as atividades econômicas e que se denomina modo de produção. Então, é isso que ele defende, que a economia solidária, certo? A forma como ela se organiza expressa um modo de produção, certo? E quais são os pilares desse modo de produção? O primeiro deles é o trabalho associado e a cooperação econômica. Esses desenhos que estão aí são para dizer assim, antigo, é o modo mais antigo da humanidade, tá certo? Obviamente que o trabalho, aí eu parti aqui da teoria do valor trabalho, tá certo? Obviamente que Adam Smith e Ricardo sinalizaram, mas chegaram no determinado limite, e Marx, Engels, depois Lukács e outros autores. No Brasil, eu tenho um carinho muito grande, aprendi muito com Ricardo Antunes, por exemplo, tá certo? De que o trabalho é, de fato, o fundamento, né? o elemento fundante do ser humano como ser social, que nos diferencia dos demais seres biológicos,
certo? Não significa que nós nos tornemos estranhos ou inimigos da natureza. Apenas temos essa diferença porque, pelo trabalho, a gente consegue exatamente ter uma capacidade de intervir na história, certo? Então, se a abelha, como é o velho exemplo de Marcelo, a abelha hoje faz mel como ela fazia milhares de anos atrás, né? Mas os seres humanos foram desenvolvendo as forças produtivas, suas capacidades. Um processo que resulta dessa humanização é de que estar junto é melhor. Então, essa frase aqui do Friedrich Engels, né, com o desenvolvimento do trabalho, ao multiplicar os casos de ajuda mútua e de atividade conjunta, e ao mostrar, assim, as vantagens dessa atividade conjunta para cada indivíduo, tinha que contribuir forçosamente para agrupar ainda mais os membros da sociedade. Então, a economia solidária resgata, tá certo, o valor do trabalho associado e da cooperação econômica, tá certo? Então, em formas, diversas formas, eu estou repetindo aqui as imagens, tenho que atualizar isso aqui, tá certo? A economia solidária, ela é gerida pelos trabalhadores, né? O professor Singer chama a atenção, a economia do trabalho. Aliás, a economia do trabalho, eu tenho que resgatar aqui o Coraggio, da Argentina, que é quem, né, diz que a economia do trabalho é uma economia que se diferencia pela lógica da lógica do capitalismo, certo? Porque é uma economia para a reprodução da vida, certo? Que aqui no Brasil também tem um carinho muito grande pelo Gabriel Crachete, o próprio Inácio Geiger, do Rio Grande do Sul, Gabriel Crachete, aqui da Bahia, que desenvolve muito essa ideia, certo? De uma economia do trabalho, mas uma economia também popular, né? A economia dos setores populares, certo? E para Paul Singer é uma economia que é gerida pelos trabalhadores, as relações de trabalho são democráticas, certo? E vai exatamente criar mecanismos de justiça social no trabalho, tá? O segundo componente de sustentação da economia solidária, gente, eu não estou falando isso do que deve ser tal. É claro que é muito assim. Eu estou falando do que a gente percebe nos empreendimentos, mas todos os empreendimentos têm isso desse jeitinho? Não, tá certo? Mas quando você olha para a economia solidária, você encontra esses grandes pilares, o trabalho, o valor trabalho, certo? O resgate do valor trabalho, um processo de humanização, certo? Já que você tem um processo de estranhamento, de ruptura, você tem um processo de humanização pelo trabalho. O segundo pilar é da reciprocidade ou da solidariedade. Aqui nós temos uma contribuição significativa, importante da antropologia econômica, certo? De Mous, e mais recente, o Jean Laville, na França, o Alain Cagnier, na Bélgica, e o Genalto França, aqui no Brasil, aqui na Bahia, o Geiger também desenvolve vários, trabalham com essa perspectiva, e aqui o Eric Saborin, né, da França e do Brasil, eles desenvolvem exatamente essa concepção de que, além da atividade mercantil, ou da lógica mercantil, da lógica que se orienta pelo valor de troca, pelas trocas mercantis, de que a humanidade tinha outras lógicas, outras formas de sociabilidade, certo? Que se orientavam aí pelo tradito, né? Pela necessidade das pessoas, né? Valorizava os atributos dos territórios, da natureza, tal, as relações humanas, efetivas, etc. Então, isso nos povos originários, a economia solidária ela resgata essas lógicas que foram substituídas por pela forma de sociabilidade do capital. O que é a forma de sociabilidade do capital? A mercadoria. Então, tudo é mercadoria, o sujeito, as pessoas, o trabalho, tudo que se produz é mercadoria, é para ampliar a margem, tá certo? É para ampliar a riqueza, a reprodução do capital, ampliar a margem de lucro. Mas a humanidade tem no seu berço, ela não nasceu assim, ela tem outras formas de sociabilidade, né? O Karl Polanyi dá uma contribuição nesse sentido, né? Discutindo exatamente a economia plural, a economia obviamente mercantil, a economia redistributiva e a economia baseada na reciprocidade, certo?
que na economia solidária a gente fala de um certo reencantamento do mundo. Essas imagens aí mostram, né? Eu trago aqui o companheiro Cláudio Nascimento, que diz assim, toda essa visão de transformação social implica também um reencantamento do mundo, no sentido do reestabelecimento de uma relação harmoniosa dos homens entre si, dos homens com a natureza. E o terceiro grande pilar de sustentação da economia solidária é a autogestão. Certo? A autogestão, aí tem toda uma tradição, uma corrente, né, histórica que discute a autogestão, mas aqui eu quero chamar a atenção para Paul Singer e Cláudio Nascimento, aqui no Brasil. Né? Paul Singer vai enfatizar a autogestão, sobretudo nos escritos dele, não só por isso, mas ele vai enfatizar muito a autogestão como o conjunto de práticas e de saberes, né? Tem uma aprendizagem, né? Práticas democráticas dentro da economia solidária, dentro dos empreendimentos da economia solidária, certo? E vai buscar exatamente nas formas autogestionárias, ou seja, onde não prevalece a heterogestão. Isso, inclusive, é um subtítulo de um capítulo do livro dele de Introdução à Economia Solidária, a heterogestão e autogestão, que ele diferencia a heterogestão nas empresas capitalistas convencionais e a autogestão como sendo essa criação que vem lá dos precursores do cooperativismo, né, das ideias do Robert Owen, ou do cooperativismo revolucionário, como Paul Singer considera o cooperativismo operário do século XIX, como sendo cooperativismo revolucionário, de resistência da classe operária. Né? E ele vai dizer que ali, ao analisar essas práticas autogestionárias, você vê a ligação essencial da economia solidária com a crítica operária e socialista do capitalismo. Mas Cláudio Nascimento, além de Paul Singer, Cláudio Nascimento, ele vai dizer que a autogestão ela é social. A perspectiva da autogestão é para a sociedade, para as relações para a forma de organização da vida em sociedade. Ele diz que Cláudio Nascimento faz isso com base nas grandes revoluções, né, operárias, a Revolução Francesa, 1879, a Revolução, né, chamada Primavera dos Povos da Europa, 1848, a Comuna de Paris, 1871, e outras revoluções que foram sendo feitas, ele vai ainda mais, ele fala de revoluções aqui na América Latina, antes mesmo, como ele pensa a autogestão como comuna, né, como práticas de poder, né, comunitário, de poder popular, ele vai ver os quilombos, o quilombo dos Palmares, vai ver a luta pela independência do Haiti, né, onde está todo mundo falando do Haiti, porque mataram lá o presidente, mas tem lutas ali históricas. Né? Enfim, então, o Cláudio Nascimento vai considerar a autogestão como as tentativas de assalto ao céu. Eu adoro Cláudio por isso, né? Porque as tentativas dos trabalhadores de assalto ao céu. Na verdade, não é dele, né? A gente sabe que essa frase não é dele, mas ele diz, é isso que significa, né? Ensaios de construção de órgãos de poder comunitário e popular. Né? Então, tanto nos empreendimentos econômicos solidários, quanto nessas tentativas, né, do governo dos trabalhadores, digamos assim, né, do autogoverno dos trabalhadores, os trabalhadores eles fundam órgãos de autogestão social, que são formas... Então, a autogestão é o terceiro grande pilar que a gente encontra na economia solidária. Né? A gente se encanta muito, eu botei essas 3 capas aqui desses livros, né? Mas é em tudo da economia solidária. Né? Porque eu não estou aqui fazendo questão de trazer o professor Singer e Cláudio, não é para voltar para trás, não é olhar para trás e negar o que a humanidade conquistou do ponto de vista, é para negar o que foi construído de ruim, né? De destruição da vida. Agora, o Singer considerava que a economia solidária ela foi concebida pelos utópicos, né? Chamados socialistas utópicos, o Robert Owen, Saint-Simon, e outros, né, como uma nova sociedade que unisse a forma industrial de produção com a organização comunitária da vida social. Aí, pronto, Paul Singer está falando em autogestão social, que é a organização comunitária da vida social.
certo? É isso que a economia solidária expressa, tá? Agora, gente, a economia solidária, né? Vamos agora botar de novo o pé no chão, né? A gente vê esses fundamentos, mas ela tem seus dilemas, tá certo? Nos próximos encontros, esses dilemas vão ser aprofundados. Aqui eu estou falando sobre concepções, mas não posso deixar de dizer que, apesar das potencialidades, a economia solidária tem muitas fragilidades, certo? O ambiente onde ela está inserida é inóspito, ou seja, não é propício ao seu desenvolvimento, à sua expansão, então é um sacrifício, né, uma luta muito grande da sociedade, certo? Essa proposta de subverter a condição do trabalho subordinado encontra limites na hegemonia do capital, certo? E que, inclusive, submete a economia solidária à sua órbita, isso desde 1900, nos debates a gente está aí com Rosa Luxemburgo e outros, mostram, né, quanto que as iniciativas, né, naquela época, as cooperativas estavam expostas à degeneração, tá certo? A ambiência é inóspita, são implantes, né, assim, dizer, a economia solidária tem essa coisa de ser um implante socialista né, no capitalismo. E aí as nossas contradições. Óbvio, numa condição dessa aqui, a ausência de direitos do trabalho associado leva com que, eu tenho vários colegas nas universidades que dizem, bom, mas isso aí vocês estão precarizando o trabalho. Eu digo, bom, não somos nós já precarizando o trabalho, né? O capitalismo, ele joga essas pessoas nessa realidade e essas pessoas buscam desenvolver estratégias. Algumas são só estratégia de subsistência, aquela concepção 1, outras são dentro do próprio sistema, aquela concepção 2 que eu apresentei aqui. Mas outras têm perspectiva sócio-transformadora. É isso que a economia solidária disputa na sociedade, certo? Agora, para onde caminha, certo? Se vai ser apenas um remendo dentro da crise do capitalismo, ou se vai ser algo, de fato, a levar para a condição do sistema, é que se coloca, então, aqui os nossos desafios, certo? E aí, Paul Singer diz o que para a gente, né? A economia solidária, ela não está fadada vai acontecer, a gente espera sentado aqui. Não, uma obra que eu adoro do professor Singer é Utopia Militante, né? A utopia que nos move é realizável, né? Tá ali e ela nos move, é militante, certo? E como é que a gente constrói a economia solidária? Aprendendo a economia solidária, não está dado, não está pronto. Nem o professor Singer tinha pronto receita nenhuma, nem muito menos nenhum de nós. Então, a economia solidária ela vai ser construída, né? Ela é um ato pedagógico em si mesmo, ela propõe uma nova prática social, mas para isso tem que ter um entendimento dessa prática, não pode ser apenas nas brechas, não pode ser apenas intersticial, certo? E, finalmente, muito obrigado, certo? É preciso ir adiante, preciso reconstruir, eu vou deixar disponível aí essa apresentação, já passei para o Rafael e para a Renata, tem essas referências, quem quiser saber por onde que a gente anda estudando, vai por aí, e eu fico à disposição aqui para o debate e também, obviamente, à disposição para diálogos, né? Posteriores. Muito obrigado. Bom, eu acho que aqui é a autogestão, eu me autocoordeno, viu? Deixa eu tomar uma água, já vou ver aqui as perguntas aqui. Então, Graça Aparecida Barcos pergunta, por que não inserir o estudo de economia solidária no ensino fundamental e médio no Brasil? Olha, essa é uma ideia excelente, certo? E foi pensado e foram feitas algumas iniciativas, né? Nós conseguimos abrir diálogos, o nosso diretor de formação, o professor Valmor Schelketti, a professora Sônia Krupa, que foi secretária adjunta, o professor Singer, né, e a gente também ali, nós abrimos espaços de diálogo com o MEC, inclusive conseguimos uma resolução no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, certo? Para exatamente desenvolver material didático e fazer formação de professores de educação de jovens e adultos. Então, foi um caminho. Além disso, nos institutos federais tinham Mulheres 1000,
né? Que era um programa muito bacana para trabalhar a questão do trabalho, né? Educação e trabalho, elevação de escolaridade a partir da questão da fundamentação do trabalho, entre as oportunidades, as possibilidades de inserção do trabalho, a economia solidária, né? E as incubadoras que também de economia solidária nas universidades, que também levam a economia solidária para o ensino superior, não só para fazer prática de incubação, mas para fazer formação dos discentes, né, dos alunos. Agora, esse é o nosso sonho, né, que a gente consiga expandir, né, isso na rede de educação, né? Então, temos muito a debater sobre isso. Também tem materiais, viu? Tem muito material disponível na internet, resultado desse trabalho, dessa parceria da Senais com o Ministério da Educação, à época, e com várias universidades e organizações, a Universidade de Minas Gerais, a UFMG, a Universidade lá do ABC, a UFABAC, a Universidade no Rio de Janeiro, no estado, várias universidades do Brasil desenvolveram, Campina Grande, eu estou vendo aqui, né, os que me vêm à cabeça, desenvolveram material didático muito interessante, certo? Fizeram cursos de especialização, fizeram várias iniciativas de formação de educadoras e educadores, certo? E desenvolver, tem muito material na internet que pode ser. Mulheres Economistas de São Paulo e Amigos, mesa, pergunta qual o apoio das empresas na economia solidária nacional. Em alguns casos, certo? Tem algumas fundações de empresas, né? Que terminam por alocar, né, dentro daquela lógica que eles chamam de responsabilidade social, terminam por alocar recursos em iniciativas de economia solidária, certo? A gente sempre então a gente se valoriza, obviamente, né? Tem vários exemplos pelo Brasil, certo? Eu me lembro, estou aqui tentando lembrar, eu não posso fazer propaganda aqui, viu? Eu não estou fazendo propaganda, mas a Consulado da Mulher, né? Me lembro como que há vários empreendimentos aqui no Rio Grande do Norte, onde eu vivo, né? Vários empreendimentos tiveram o apoio do Consulado da Mulher, né? que é ligado ao setor empresarial, para montar cozinhas comunitárias, restaurantes, né? Para várias outras iniciativas, certo? Então, nesse sentido, a gente só tem sempre a nossa perspectiva na economia solidária é que se o protagonismo, certo? O protagonismo for dos trabalhadores, das trabalhadoras, certo? Que é importante aquilo que o Paulson dizer, a escola, aprender a ser economia solidária e aprender a fazer autogestão, né? Então, não pode ser, porque eu estou apoiando, aí vai chegar a prefeitura, ou a empresa, ou uma ONG, ou a universidade, e vai mandar nos trabalhadores, porque eu estou lhe apoiando, você tem que fazer do jeito que eu quero, na concepção que eu quero, na direção, no horizonte político que eu quero. Não. Aí você tem que respeitar o protagonismo dos trabalhadores. Terezinha Ferreira fala aqui, uma provocação, dois modos de produção antagônicos. É isso mesmo, viu? Terezinha, mas a história da humanidade foi exatamente assim. Nós sempre tivemos, certo? Digamos assim, você pega, como que nasce o capitalismo? O capitalismo nasce dentro do feudalismo e vai fazer rupturas, vai provocar rupturas, inclusive revoluções muito sangrentas, dentro do feudalismo, para exatamente quando a burguesia, né? Os que viviam nos burgos, daí que vem burgóis, certo? Burgueses, a burguesia, que era formada sobretudo por comerciantes na época, né? Mas também alguns artesãos, primeiros donos, proprietários, eles vão disputar com a nobreza feudal, certo? Quando eles se tornam, o modo de produção capitalista vai se tornando importante, mais importante do que o modo de produção feudal, você tem as lutas entre burguesia e nobreza, certo? Então, você tem, são modos de produção antagônicos, certo?
antagônicos. Por quê? Porque as suas lógicas são contraditórias, certo? A proposta para a sociedade é contraditória, né? É óbvio que, em alguns lugares, você não teve uma revolução ativa, uma revolução sangrenta. A burguesia ascendeu o poder por meio de um acordo com a aristocracia feudal, por exemplo, com a nobreza feudal. A gente sempre usa o modelo inglês, depois o modelo norte-americano, que é um modelo sangrento, de uma, de uma guerra civil sangrenta, certo? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, estou só dizendo assim que o antagonismo ele existe, não somos nós que inventamos, não é o professor Roberto que está falando aqui, nem muito menos a economia solidária. O antagonismo ele existe. Quando a gente pega na pandemia, que você tem um empobrecimento da maior parte da sociedade, além da morte, o desemprego, o empobrecimento, certo? E você tem o aumento no número de bilionários e o aumento na fatia da riqueza acumulada pelos bilionários brasileiros, não só brasileiros, tá certo? Aí você diz que tem um negócio antagônico aí, o povo está morrendo, as pessoas estão recebendo um auxílio miserável, um auxílio emergencial miserável, e tem bilionários, tem gente que está ficando mais rica. Ainda mais é a corrupção? Não, não é a corrupção. A corrupção também, mas é o modo de funcionamento da sociedade, então é antagônico, certo? Para onde nós caminhamos, né? Eu vou ser bem sincero, o que nós da economia solidária acreditamos. Primeiro, a economia solidária não é solução para tudo. Não tem que ter, vai... Não, a economia solidária faz parte de um processo, certo? Que junto com a agroecologia, certo? Junto com o feminismo, junto com o resgate, o valor dos povos e comunidades tradicionais, que junto com diversas outras iniciativas, o resgate do bem viver, diversas outras iniciativas caminham para a construção de uma nova sociedade, a economia solidária está nesse caminho junto, certo? Então, é para onde nós caminhamos, vamos para aí. Agora, tinha uma coisa, né? O ideal é que isso se faça com a consciência, não só pela necessidade, se faça com a consciência. A humanidade tem que ter consciência. Aquilo que Leonardo Boff dizia, que eu trouxe aqui logo no início, né? A pandemia obriga a gente a ter uma consciência de que a solidariedade é melhor do que a competição, de que o isolamento, o individualismo não resolve os problemas da humanidade, né? Por aí vai, né? Vivian Ster, né? Do Grupo Mulheres e Economia de São Paulo. Acredito que tais valores precisariam ser construídos desde cedo no sistema educacional também, Vivian, plenamente de acordo. Esse é o caminho, certo? Inclusive, lá no Instituto Paul Singer, daqui a alguns dias, nós vamos começar a fazer atividades formativas, e a Helena Singer, a filha do Paul Singer, com a professora Sônia Krupa e outras educadores vão ajudar a fazer um pouco essa reflexão nesse campo mais educacional, certo? Não vejo vontade política em fortalecer a economia solidária. São os ciclos, né? Por exemplo, eu estou aqui no Nordeste, né? Então eu vejo aqui, não tanto quanto a gente queria, mas a gente tem alguns governos, né, que querem e apostam na economia solidária, na região sul, na região sudeste, prefeituras, né? Vão. Agora, no geral, tem vontade em fortalecer, você tem toda a razão. Eu não vejo vontade também, não. Viu? Por isso que tem que ser uma construção da sociedade, sobretudo, né? É importante a gente ter essa clareza, né? E exatamente os trabalhadores da economia solidária têm que exigir os seus direitos, porque do jeito que o Estado ele salva os bancos, salva as grandes empresas, né? Eu gosto de ouvir quando o Genaldo França diz: me mostre uma empresa no Brasil que tenha se constituído como grande empresa sem o apoio do Estado. Eu não conheço nenhuma. Então, os trabalhadores da economia solidária têm que exigir seus direitos, políticas públicas como direito, né? Vive, né? A atual legislação de trabalho atende às demandas da economia solidária? Não, Vivian. Ao contrário, né? Nós temos que ter mudança no ambiente institucional, só que, infelizmente, nós estamos vivendo o contrário, né?
Você não tem, você não tem mudança institucional na legislação do trabalho para incluir de forma digna, como se diz, né, o trabalho decente na economia solidária. Você tem iniciativas de reforma na legislação tributária para precarizar o trabalho, certo? Então, nós da economia solidária precisamos, sim, que os direitos sociais do trabalho, certo? O Poussin já dizia, nós precisamos do capítulo 7 da Constituição, do capítulo não, do artigo 7º da Constituição, certo? Os direitos do trabalho, né? Então, que isso seja universalizado, seja ampliado, mas cada um na sua forma. Não significa pegar o trabalhador, a trabalhadora da economia solidária e torná-lo seletista. Não, tem que ver a forma de acessar a seguridade, certo? Tem que ver a forma de acessar plenamente a seguridade social, por exemplo, tá certo? A gente conseguiu ter alguns avanços, por exemplo, no chamado tratamento adequado, tratamento diferenciado nas compras governamentais. Se a gente pegar a lei no Brasil que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, nós vamos ver que lá tem um sujeito chamado catador de material reciclável e suas organizações, que devem ser priorizados na implantação da coleta seletiva, certo? Na logística reversa, na compostagem e outras atividades de reciclagem. Okay? Então, isso são conquistas, né? Pequenas conquistas. Não é cumprido, então cabe à sociedade, cabe aos trabalhadores lutarem para que seja cumprido. Nós vemos o PAA, o PENAI, tá certo? Então, são mudanças que você faz, certo? E mudanças que se quer fazer, por exemplo, nós temos no Brasil uma lei das cooperativas de trabalho, certo? Que, pelo que eu sei, até hoje não foi regulamentada. Nós conquistamos essa lei, foi uma luta árdua do professor Sinja e outros companheiros e companheiras de outros setores, outros segmentos, certo? Que evitava exatamente as cooperfraudes, as falsas cooperativas, exatamente estabelecendo direitos, né, para os trabalhadores associados. E, além disso, a lei estabelecia o PRONACOP, que era o Programa de Apoio e Fortalecimento das Cooperativas de Trabalho, para que os trabalhadores tivessem exatamente as condições de realizar o trabalho de forma adequada, tá certo? E ter a garantia daqueles direitos ali. Então, o que eu estou dizendo, Vivian, é que tem que ter essa combinação, tá certo? Não é só fazer uma alteração na legislação, porque às vezes a alteração na legislação e o que a gente está vivendo, sinceramente, é de precarização. Você tem que pensar em alterações acompanhadas de políticas públicas ativas de fortalecimento, de fomento e fortalecimento. O Guilherme está... Além do importante trabalho pedagógico e de apoio das universidades, não falta uma plataforma de luta política que incorpore e defenda as pautas da economia solidária? Como preencher essa lacuna? Guilherme, sim, há uma tentativa, né? Você veja que desde o final da década de 90 e, sobretudo, no início dos anos 2000, que se vem tentando construir espaços de articulação política no Fórum Social Mundial, né? E depois a criação, a Rede Socioeconomia Solidária, a Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária, a ANTEAG, a Unisol, aí o Fórum Brasileiro, criado em 2003, busca ser esse espaço de articulação, já vai realizar a sua sexta plenária, as plenárias discutem essas bandeiras de luta, o processo político, né? Como é que agrega os vários setores. Nós temos recentemente no Brasil a constituição da Unicopas, que é a União das Cooperativas e Empreendimentos, o cooperativismo solidário, né? Tem agora também a sua, junta a Unisol Brasil, junta a Unicafes, que é a União das Cooperativas de Agricultores Familiares e Economia Solidária, junta a Unicatador, que é a União das Cooperativas e Associações de Catadores, certo? Matéria reciclável, junta com a CONCRAB, que é a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, enfim, vai tentando se constituir um sujeito político com um projeto político, ou seja, junto com outros movimentos sociais. Eu tenho sempre esse cuidado de dizer que não vou ficar esperando que a economia solidária sozinha e isolada vai a lugar nenhum, né? Tem muita dificuldade.
Junto com os demais movimentos sociais, aqueles que querem construir um projeto político democrático, popular, um projeto de justiça social, um projeto de democracia, é por aí que nós da economia solidária caminhamos, com as nossas contribuições específicas. Então, terminaram as perguntas, né? Eu agradeço muito pelas perguntas, fiquei feliz, porque parece que despertou aí questões, certo? Queria convidar vocês para vocês voltarem na próxima quinta-feira, às 17 horas, para a continuidade das oficinas de Economia Solidária. Tá? E, mais uma vez, agradecer a COFECOM, né? A Confederação dos Economistas no Brasil. Tive a alegria e a oportunidade de participar de um congresso presencial da COFECOM, a CORECOM, agradecer ao Instituto Paul Singer, o Marcelo lá, que é o nosso animador, articulador, com a Helena, diz, você vai. Eu disse, rapaz, não, você vai. Então, agradeço, certo? Agradecer aos companheiros da Universidade Federal Estadual de Feira de Santana, da incubadora, do MESA, né? E, de novo, lembrando que o próximo módulo, na quinta-feira que vem, vai discutir empreendimentos de economia solidária. Certo? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.